A Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. A Bíblia nos apresenta a Arca da Aliança como o símbolo máximo da presença de Deus entre o seu povo. Não era apenas um objeto de ouro, mas o lugar onde a glória do Senhor se manifestava. Era ali que o céu se encontrava com a terra, o trono de Deus colocado no meio de Israel. Tudo começou quando, no livro de Êxodo, Moisés subiu ao monte e recebeu instruções detalhadas do próprio Deus. A arca deveria ser feita de madeira de acácia e coberta de ouro puro, com querubins sobre o propiciatório. Dentro dela seriam guardadas as tábuas da lei, que lembravam a aliança, o vaso com o maná, que lembrava a provisão, e a vara de Arão que floresceu, que representava a autoridade espiritual. Cada detalhe nos ensina que a presença de Deus é a fonte de direção, sustento e governo, e que Ele deseja habitar também em nosso coração com Sua palavra, seu cuidado e seu senhorio. Durante a jornada no deserto, a arca ia à frente do povo. Não era o povo que decidia o caminho, mas o próprio Deus que os guiava. Quando a nuvem se levantava, eles marchavam, quando a nuvem parava, eles descansavam. Isso nos mostra que a presença de Deus não pode vir atrás dos nossos planos, mas deve sempre ir à frente, guiando e protegendo os nossos passos. Quando Ele está à frente, até no deserto há direção e segurança. Ao chegarem à terra prometida, a presença de Deus através da arca abriu o caminho. Quando os sacerdotes carregaram a arca e tocaram os pés nas águas do Jordão, o rio se abriu e todo o povo passou em terra seca. E em Jericó, as muralhas caíram quando a arca foi levada em volta da cidade com trombetas de adoração. Em cada batalha, enquanto a arca estava presente, a vitória era garantida, porque não era apenas Israel que lutava, mas o Senhor dos exércitos que guerreava por eles. Essa é a força da presença de Deus. Quando caminhamos com Ele, obstáculos caem, águas se abrem e inimigos são derrotados. Mas houve um momento em que o povo tratou a arca como se fosse um amuleto. Em vez de reverência, usaram a presença de Deus como se fosse um objeto mágico para vencer batalhas. E a Bíblia diz, em Samuel, que naquele dia Israel foi derrotado, os filhos de Eli morreram e a arca foi capturada pelos filisteus. A notícia foi tão devastadora que o sacerdote Eli caiu da cadeira e morreu, e sua nora, ao dar à luz, chamou o filho de Icabode, dizendo: "Foi-se a glória de Israel." Que tragédia é quando a glória de Deus se afasta de um povo. Os filisteus, ao levarem a arca para o templo de Dagon, descobriram que ninguém pode se comparar ao Deus vivo. No primeiro dia, a estátua do ídolo caiu com o rosto em terra diante da arca. No segundo dia, estava quebrada, com a cabeça e as mãos cortadas. Era Deus mostrando que diante da sua presença todo falso Deus cai por terra. Depois disso, pragas começaram a cair sobre os filisteus, até que decidiram devolver a arca. Eles a colocaram numa carroça nova e a enviaram de volta para Israel, reconhecendo que não poderiam suportar a santidade do Senhor. Quando a arca chegou em Bet-Semes, o povo se alegrou, mas alguns ousaram olhar dentro dela, e o juízo de Deus veio sobre eles. Então, com temor, a enviaram para a casa de Abinadab, em Quiriate-Jearim, onde ficou por 20 anos. Nesse tempo, o povo lamentava porque sentia a ausência da presença de Deus. Samuel, o profeta, então chamou todo Israel ao arrependimento em Mispa. Ali jejuaram, confessaram seus pecados e se quebrantaram diante do Senhor. Isso nos mostra que a presença de Deus só permanece onde há santidade e arrependimento. Sem consagração, a glória se afasta. Anos depois, Davi se tornou rei e decidiu trazer a arca para Jerusalém. Na primeira tentativa, colocou-a numa carroça nova. Mas quando os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar, foi fulminado e morreu. Davi se entristeceu, mas aprendeu que a presença de Deus não pode ser carregada do nosso jeito, mas apenas da forma que Ele determinou. A arca foi então para a casa de Obed-Edom, e ali a bênção de Deus encheu aquela família. Em pouco tempo, todos viram como a presença do Senhor prosperava a vida daquele lar. Quando Davi soube disso, decidiu buscar a arca novamente, mas dessa vez com obediência, sobre os ombros dos levitas, e a cada 6 passos eram oferecidos sacrifícios.
Jerusalém explodiu em alegria, instrumentos musicais ecoaram, e Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças. Enquanto o povo celebrava, Mical, sua esposa, o desprezou da janela, e por isso perdeu a bênção em sua vida. Quem honra a presença de Deus experimenta a vida, mas quem a despreza colhe esterilidade espiritual. Davi colocou a arca numa tenda em Jerusalém, ofereceu sacrifícios, abençoou o povo e distribuiu pão e alimento a todos. Levitas foram instituídos para ministrar louvor contínuo diante da arca, e assim a adoração se tornou permanente no meio de Israel. Foi um tempo de celebração, paz e comunhão com Deus. A história da arca nos ensina que a presença de Deus é ao mesmo tempo fogo consumidor e fonte de vida. Para uns, foi juízo e morte. Para outros, foi bênção e prosperidade. A mesma presença que derrubou Dagon abençoou Obed-Edom. A mesma glória que feriu Uzá fez Davi dançar. Hoje, essa presença habita em nós através do Espírito Santo. E a grande pergunta que fica é: como temos tratado a presença de Deus? Se com reverência e entrega, viveremos sua bênção. Mas se com descuido e desonra, experimentaremos juízo. A arca nos lembra que o Deus Santo ainda deseja habitar entre nós, mas ele procura corações quebrantados e obedientes para manifestar sua glória. Davi, já estabelecido como rei em seu palácio, olhava para a tenda onde repousava a arca da aliança e sentia no coração um forte desejo de construir um templo digno para o Senhor. O profeta Natã, ao ouvir esse desejo, apoiou de imediato, incentivando Davi a seguir o que estava em seu coração. Mas, naquela mesma noite, Deus falou a Natã e lhe deu uma mensagem: não seria Davi quem edificaria a casa do Senhor, mas sim seu filho. Quando Natã transmitiu essa palavra, Davi aceitou com humildade, e em vez de se frustrar, dedicou-se a preparar materiais preciosos, ouro, prata, madeira e pedras, para que a obra fosse feita pelas próximas gerações. No tempo de Salomão, ainda jovem, a promessa começou a se cumprir. Ele deu início à construção do templo, e após 7 anos de trabalho intenso, o edifício mais majestoso de Israel foi concluído. Colunas imponentes, revestimento de ouro e o Santo dos Santos preparado para receber a arca. Os sacerdotes, com reverência, carregaram a arca nos ombros e a levaram para dentro do Santo dos Santos. Ao ser posicionada, a glória do Senhor encheu o templo numa nuvem tão densa que os sacerdotes não podiam permanecer de pé. Salomão, então, se prostrou em oração diante de todo o povo, pedindo que Deus sempre ouvisse as orações feitas naquele lugar. Como confirmação, fogo desceu do céu e consumiu os sacrifícios no altar, e o povo inteiro se prostrou com o rosto em terra, celebrando ao Senhor em grande festa. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse que havia escolhido aquele lugar para habitar. Prometeu ouvir o seu povo quando se humilhasse, orasse e buscasse a sua face, mas também advertiu que, se desviassem, o templo seria rejeitado, segundo o livro das Crônicas capítulo 7 versículos 12 ao 16. Com o passar dos séculos, em tempos de infidelidade, a arca chegou a ser movida de seu lugar, até que, no reinado do piedoso Josias, os levitas foram instruídos a devolvê-la ao templo, restaurando a honra ao Senhor, segundo o livro das Crônicas capítulo 35 versículo 3. Essa foi a última vez que a Arca da Aliança foi mencionada de forma clara no Antigo Testamento. E depois disso, até hoje não sabemos o que de fato aconteceu com a Arca. O seu destino permanece um dos maiores mistérios da história. Mas temos 3 hipóteses que podem nos ajudar a compreender o que pode ter ocorrido. Primeira hipótese: levada para a Babilônia. Quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor em 586 anos antes de Cristo, muitos acreditam que a arca tenha sido levada como despojo de guerra, junto com outros utensílios do templo, segundo o livro dos Reis capítulo 25 versículos 13 ao 15. Essa é a explicação mais óbvia e histórica. No entanto, há um detalhe intrigante. Nas listas bíblicas dos objetos levados para a Babilônia, a arca nunca é mencionada pelo nome. Isso abre espaço para o mistério. Será que já não estava mais lá quando a cidade caiu? Segunda hipótese: escondida pelos sacerdotes.
Outra tradição judaica afirma que, ao perceberem a aproximação da destruição, os sacerdotes retiraram a arca e a esconderam em uma caverna secreta. Alguns dizem que isso aconteceu próximo ao próprio templo, outros afirmam que foi no Monte Nebo, onde Moisés contemplou a terra prometida. Essa hipótese dá a entender que a arca pode ter sido preservada em segredo, protegida do inimigo, aguardando um tempo de revelação. Terceira hipótese, levada para a Etiópia. Há ainda uma tradição muito forte mantida pela Igreja Ortodoxa Etíope, que sustenta que a arca foi transportada para Aksum, na Etiópia, e que permanece até hoje guardada em uma igreja chamada Santa Maria de Sião. Monges consagrados dedicam suas vidas a vigiá-la, e apenas um deles teria o direito de ver a arca. Ninguém de fora jamais pôde confirmar, mas até hoje essa tradição continua viva. Mas, apesar de todas essas possibilidades, a verdade é que o paradeiro físico da arca se perdeu na história. No entanto, o plano de Deus nunca ficou preso a um objeto. Jeremias já havia profetizado que chegaria um tempo em que ninguém mais falaria da arca, porque a presença do Senhor se revelaria de forma ainda maior. Livro do profeta Jeremias capítulo 3 versículo 16. E no Novo Testamento, essa realidade se cumpre. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, que não entrou em um tabernáculo feito por mãos humanas, mas no céu mesmo, levando o seu próprio sangue. Carta aos Hebreus capítulo 9 versículos 3 ao 5. Em uma visão grandiosa, João declara: abriu-se então o templo de Deus que está no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Livro do Apocalipse capítulo 11 versículo 19. Assim, a história da arca nos ensina que a presença de Deus nunca esteve limitada a um objeto, mas sempre apontou para algo maior, o desejo eterno de habitar no meio do seu povo. Hoje, pela obra de Jesus, nós nos tornamos o templo vivo do Espírito Santo, e a glória que antes se manifestava sobre a arca agora habita em nós. Você sabia que ninguém podia tocar na Arca da Aliança? A lei determinava que apenas os levitas podiam carregá-la, e sempre com varas de madeira revestidas de ouro, sem jamais encostar diretamente nela. Quando Uzá estendeu a mão para segurar a arca que balançava, foi fulminado imediatamente, segundo o livro de Samuel capítulo 6 versículos 6 ao 7. Isso nos mostra a santidade e o temor que envolvia a presença de Deus. Você sabia que depois que a Arca da Aliança permaneceu 3 meses na casa de Obed-Edom, ele não quis mais se afastar da presença de Deus? A Bíblia diz que quando Davi levou a arca para Jerusalém, Obed-Edom foi junto e passou a servir como porteiro da tenda do Senhor. Primeiro livro das Crônicas capítulo 15 versículo 18. Isso é muito forte. Ele poderia ter ficado satisfeito apenas com a bênção que encheu a sua casa, mas decidiu ir além. Ele não buscou apenas o que Deus podia dar, mas desejou permanecer perto da sua presença. O impacto foi tão grande que até os seus filhos foram levantados para servir como porteiros e guardiões na casa de Deus. Primeiro livro das Crônicas capítulo 26 versículos 4 a 8. Esse detalhe nos ensina algo profundo. A verdadeira marca de quem prova a presença de Deus é que não consegue mais viver longe dela. Obed-Edom não ficou preso às bênçãos materiais que recebeu. Ele entendeu que o maior tesouro era a própria presença do Senhor. Por isso, abandonou o conforto da sua casa e dedicou sua vida a servir diante da arca. Assim também deve ser conosco. Quem tem um encontro real com a glória de Deus não se contenta em voltar à rotina comum, mas escolhe viver diariamente aos pés do Senhor, servindo, honrando e desejando mais dele. A Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Mas bastaram apenas 3 meses na casa de Obed-Edom para que toda a sua família fosse abençoada. A diferença não estava na arca, mas no coração de quem a recebeu. Abinadab a tratou como um objeto qualquer. Obed-Edom a recebeu como símbolo da presença do Deus vivo. E isso nos ensina algo poderoso. A presença de Deus pode estar perto de nós, mas só transforma a vida daqueles que a honram, a reverenciam e a recebem com fé.